Meus irmãos, na pregação passada nós tratamos sobre a doutrina da ira de Deus. Essa basicamente foi a primeira reação de Deus à desobediência de seu povo diante da sua palavra. O versículo 14 e o versículo 15 foca justamente isso. A ira pode ser definida como Deus odiando intensamente todo pecado. Qualquer manifestação de pecado, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele se ira. Então a ira é uma manifestação da vingança divina contra os violadores da sua palavra. Observamos que principalmente a ira deve estar conectada ao arrependimento e à fé para estarmos livres da condenação futura ou da ira do julgamento final que virá sobre todos aqueles que não amarem e não obedecerem ao Evangelho de Jesus. Sem Cristo, nós estamos perdidos. Somente através de Jesus, nós teremos o aplacamento da ira de Deus. Então, basicamente, esse foi o foco da nossa mensagem no domingo passado, dessa primeira reação diante da desobediência do povo. Mas também, continuando esses versículos, nós temos a segunda reação de Deus diante da desobediência do povo de Deus, que é basicamente a sua compaixão. Alguns preferem chamar esse atributo de misericórdia. Deus, ele não nos dá segundo o que nós merecemos, mas muitas vezes, pela sua bondade, pela sua graça, ele nos concede, apesar dos nossos pecados, a compaixão, a graça de Deus perante as nossas vidas, para nos livrar de muitas coisas que nós, por si mesmo, jamais conseguiremos nos livrar. Somente a compaixão e a misericórdia divina podem nos ajudar a entendermos justamente esse contexto do porquê muitos de nós, apesar de muitas vezes não adorarmos como Deus assim o quer, mas Deus derrama a sua misericórdia. Nesses versículos nós temos algumas características, algumas demonstrações da compaixão de Deus diante daquele contexto, nessa segunda reação de Deus que nós podemos observar. A primeira reação dessa compaixão, a primeira característica, se encontra no versículo 16 e no versículo de número 18. Nós temos o resgate divino. E como nós podemos enxergar o resgate divino? Quando Deus levanta juízes, ou quando Deus levanta líderes. O autor vai afirmar que o Senhor suscitou juízes. E esses juízes livraram da mão dos que os pilharam, dos seus inimigos. Naquele contexto, naquela opressão, Deus levantou salvadores, governadores, líderes para resgatar o povo, para que pudesse retornar mais uma vez àquela condição favorável que o povo iniciou no contexto das bem-aventuranças, quando o povo estava começando a conquistar a terra. O próprio texto vai nos afirmar no versículo 15 que grande angústia os dominava. Eles estavam angustiados porque era grande ou gigantesca a opressão que os seus inimigos estavam colocando sobre eles. Mas Deus, olhando para esse contexto, olhando para a angústia do povo, Deus intervém em favor de Israel. E aqui o autor exalta simplesmente a compaixão divina. Por quê? Porque quando nós nos atentamos para todos esses versículos, não há confissão de pecados, não há nenhum arrependimento, como nós entendemos na palavra de Deus, não há nenhum afastamento dos deuses alternativos, não há nenhum grito de socorro, apenas a compaixão de Deus. O Senhor olhou, o Senhor observou e levantou esses juízes, líderes, representantes que foram justamente agentes da presença divina. O povo estava perante os seus inimigos, mas Deus, diante da sua mão poderosa, da sua mão providencial, ele tem uma motivação que equilibra aqui o seu furor, a ira divina sobre
todos aqueles que violam a sua palavra. A motivação que o autor vai colocar é justamente compaixão ou misericórdia. O versículo 18 vai nos afirmar: o Senhor se compadeceu. Essa expressão compadeceu pode ser traduzida: o Senhor mudou o seu curso. Ele estava perante um curso de furor, de ira, mas de repente, diante daquele contexto do fardo, do gemido do seu povo, da pressão dos opressores, Deus se compadece do povo. Ele age diante desse contexto. E aqui nós temos a primeira lição, a primeira coisa que nós aprendemos no versículo 16 e no versículo 18 sobre o resgate divino. A primeira coisa que aprendemos é que a liderança é uma expressão de sua compaixão. Porque a liderança nesse contexto, esse resgate, é sinônimo de compaixão. Porque esses líderes surgiram justamente em tempos conturbados. O povo estava em crise, e a forma que Deus observou diante da sua providência, da sua soberania, é levantar pessoas capacitadas por Ele, pessoas cheias da sua presença, para tirar o povo daquele momento de escuridão, daquele momento de trevas. E é claro que quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós devemos perceber que aqui, todos esses juízes que foram levantados, apenas houve uma reforma parcial. Mais à frente, iremos observar que esses líderes também falharam. Eles foram levantados simplesmente porque a graça de Deus vieram sobre eles. A compaixão. E também essa reforma parcial, ela é colocada aqui pelo autor para nos apontar simplesmente para a capacitação do Espírito Santo. Porque a nossa autoridade, tudo que fazemos, a nossa habilidade, se há algo de bom ou se há algo que nós conseguimos de fato fazer para Deus, vem por intermédio do poder do Espírito Santo. A autoridade desses líderes, meus irmãos, não era decorrente de um cargo, de uma estrutura, mas pela capacitação do Espírito Santo em suas vidas. E aqui a importância dessa compaixão na liderança, porque às vezes nós temos a impressão de que as nossas habilidades fazem algo, ou é o fator primordial para nós conseguirmos algo em nossa vida. Os nossos cargos, as nossas conquistas, os nossos títulos, quanto mais nós tivermos algo, nós vamos sacudir os corações, nós vamos fazer algo na vida das pessoas. Porém, nós aprendemos nas Escrituras que liderança, que ministério, ou que sem a ausência do Espírito Santo em nossa vida, é fracasso. Não tem como nós resistirmos de maneira plena, contínua, a algo de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Um exemplo disso que nós observamos na liderança do povo de Deus é a vida de Saul. 1 Samuel capítulo 16, perceba, esse texto é muito interessante, porque há um contraste, uma declaração de que o Espírito veio sobre um personagem, mas o mesmo Espírito que veio sobre um personagem, ele se retirou de outra pessoa. E depois disso, a vida deste rei nunca mais foi a mesma, foi só ladeira abaixo. 1 Samuel capítulo 16, o capítulo onde Samuel é enviado para ungir Davi. No versículo de número 14, preste atenção, quando Davi está tangendo a sua harpa e Saul ficava aliviado por conta dos espíritos, ou de um espírito maligno enviado por Deus. Versículo 14 nos diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus atormentava. Esse versículo é colocado justamente no contexto da unção de Davi para mostrar
que o Espírito agora era com Davi, e não era mais com Saul. A prova disso é o versículo de número 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse versículo é colocado quando nos diz que o Espírito se retirou de Saul. Não tem nada ou nenhuma conotação salvífica, mas quer nos dizer que Saul perdeu toda a sua capacitação. A partir daquele momento, quando o Espírito se retirou de Saul, o texto está nos dizendo que a vida de Saul foi de ladeira abaixo. É só nós continuarmos o texto de 1 Samuel, que nós veremos que sempre Saul está desobedecendo a Deus e o seu reinado não é mais como antes. Por quê? Porque o Espírito saiu de Saul. O Espírito não estava mais o capacitando como antes. Agora outro personagem entrou em cena. Daqui em diante, Davi terá o meu Espírito. A prova disso é que quando Davi peca, no Salmo 51, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Alguns leem esse versículo e pensam assim, Davi está dizendo, Senhor, não tira de mim a salvação. Não é isso. Davi estava num contexto de capacitação. Davi estava dizendo, Senhor, não retires de mim o teu Espírito diante do meu pecado, porque eu não terei mais nada, nenhuma capacitação no que tange ao meu reinado, porque o próprio Espírito me ungiu, e se Ele não estiver comigo, eu não serei nada. Mas o texto também nos diz que um espírito mau enviado por Deus, por causa da desobediência de Saul, Deus enviou seus agentes, pela sua providência e pela sua soberania. Assim como os babilônios foram instrumentos para punir Israel, o Senhor não produz o mal, mas Ele usa esses elementos. Ele usa a sua criação sob o seu comando para promover os seus propósitos. Então nós temos na doutrina do Espírito Santo muitas peculiaridades acerca do enchimento, da capacitação, da regeneração no Novo Testamento, da habitação. É um assunto vasto, mas apenas aqui eu queria colocar para vocês, diante desses juízes que foram levantados, a capacitação do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito, quando veio, quando desceu, ou quando se manifestou, Deus fez algo grandioso na vida daqueles líderes e na vida do povo de Deus. E Juízes vai nos dizer que isso é compaixão. Deus levantou essas pessoas capacitadas pelo seu Santo Espírito para eles livrarem o povo diante daquele contexto. E fazendo uma relação com o Novo Testamento, eu acredito que a ocasião em que o Espírito deixou Saul tem um paralelo muito grande no Novo Testamento, nas advertências, quando o apóstolo Paulo nos diz para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 nos diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por que para o dia da redenção? Porque o Espírito é a nossa garantia de que nós iremos ressuscitar. O mesmo Espírito que operou em Jesus, operará em vocês. Então nós estamos selados para o dia da redenção. O Espírito, ou a própria habitação do Espírito, é uma garantia da nossa redenção futura. E diante dessa perspectiva, eu preciso observar que eu tenho que me relacionar mais com o Santo Espírito. Eu não posso pecar contra Ele, porque Ele é o selo, Ele é o penhor da nossa herança. Entristecer o Espírito Santo significa pecar. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, é muito importante nós observarmos a nossa vida, a nossa capacitação. Será se muitos de nós não estamos parados porque falta o Espírito, falta o arrependimento dos nossos pecados, falta Deus nos levantar, mas nos levantar com o Espírito.
Não nos levantar simplesmente com as habilidades exteriores que as pessoas olham e aplaudem, mas verdadeiramente sermos levantados por Deus, pelo Espírito, selados para o dia da redenção. A prova maior disso é o próprio Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, os irmãos podem abrir esse texto. Nós estamos fazendo esse paralelo para os irmãos entenderem que aqueles juízes era uma reforma parcial, porque apontava para o verdadeiro juiz, o verdadeiro libertador, Jesus Cristo. E Jesus não foi diferente, ele também recebeu o Espírito, assim como esses juízes. Porém, Jesus recebeu o Espírito sem medida, é o que o texto vai nos dizer. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Veja que Jesus fez todas essas bênçãos aqui: proclamar liberdade, presos, aqui no sentido de serem libertos, recuperação, a grande questão messiânica aqui, de tudo que Cristo estava fazendo, tudo veio por conta da presença do Espírito Santo. E Jesus tem consciência disso. Ele afirma ser o servo messiânico por conta que o Espírito veio sobre ele. Citando Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor ungirá o Messias. E Jesus, quando abriu o texto de Isaías, ele estava dizendo: o texto de Isaías se cumpre agora, se cumpre em minha vida. Eu sou o Messias, cheio do Santo Espírito de Deus, sou um líder inspirado pelo Espírito Santo. Toda a minha atividade, tudo que eu faço vem por conta do sopro do Espírito, do vento do Espírito, da direção do Espírito, da orientação do Espírito. E assim também deve ser a nossa vida, porque nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre todas as pessoas. O livro de Atos vai tornar isso explícito. O derramamento do Espírito representa os últimos dias. E o ponto de importância do texto lucano do Espírito Santo é que Jesus foi ungido por excelência. Porque quando nós olhamos para o juiz, nós precisamos olhar para Jesus. Ele foi o verdadeiro ungido, que foi levantado e não errou, não pecou, teve toda a orientação devida para que nós, sendo seus discípulos, experimentássemos também essa presença do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para fazer a comissão, ou irmos e pregarmos o Evangelho. Sem o Espírito Santo não adianta. Não adianta você estar na igreja e simplesmente estar vazio do Espírito Santo. Nós, que estamos muitas vezes em algum grau de liderança, ou na sua vocação secular, advocacia, medicina, não importa, precisamos do Espírito Santo. Precisamos da ação de Deus para testemunharmos o Evangelho, pois sem o Espírito fracassaremos. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós estaremos vazios. Precisamos dessa capacitação em tudo que formos fazer. É o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo que traz a regeneração, é o Espírito Santo que faz todas essas coisas para que nós tenhamos uma vida de poder, uma vida de verdadeira capacitação. Falamos de muita capacitação, mas nos esquecemos de nos capacitarmos do Santo Espírito. Falamos de muitos programas, de muitas formas de nós sermos capacitados naturalmente, isso é bom, livros e livros e livros, né? 12 dicas para você ser um líder excelente, 10 dicas, é dica demais, só falta o Espírito. Não tem Espírito nessas dicas. Aí não tem impacto. Olhe para a vida de Jesus e você verá uma vida cheia do Espírito Santo. Siga com essa dica base e as outras coisas o serão
acrescentadas. Mas também, diante dessa reforma aqui parcial, diante de Jesus, nós temos 3 ofícios que nós não podemos nos esquecer. Primeiro, Jesus é o profeta por excelência. É o primeiro ofício de Cristo, quando ele foi ungido. O que é que a gente aprende com essa liderança? Fazendo um contraste com aqueles juízes que falharam. Cristo é o profeta que nós necessitamos para sermos instruídos em todas as coisas. É Cristo que remove a nossa cegueira, é Cristo que remove a nossa ignorância. É Deus enviando profetas desde o Antigo Testamento, mas todos os profetas falharam em certa medida, e eles apontavam para o profeta maior, que Moisés vai dizer: virá um profeta semelhante a mim, e todos olharão para ele, e ele pregará toda a verdade de Deus. Jesus é o verdadeiro profeta. Isso nos ensina que nós devemos amar a mensagem de Cristo. Porque quando Jesus estava no Sermão do Monte, vai nos dizer que ele pregava e as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina, porque era diferente dos escribas e fariseus. Jesus pregava com autoridade. Jesus pregava cheio do Espírito. E as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina. E nós que somos crentes, ao lermos as Escrituras, ao debruçarmos os evangelhos de Cristo, também devemos nos encantar com a mensagem de Jesus. Quando Jesus pronuncia: arrependei-vos, eu quero, ó Cristo, você que é o profeta maior, sentir esse arrependimento. Quando Jesus nos diz: entre para a porta estreita, eu quero, ó Cristo, andar, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Não tem como. Só existe uma única saída, uma única mensagem, um único meio: Cristo, o libertador. Então, de certa maneira, esses juízes apontavam para este primeiro ofício de Jesus, porque ele é o líder por excelência, cheio do Espírito Santo. Mas também nós temos o segundo ofício, Cristo, o sacerdote. Cristo é também um sacerdote no sentido de que ele veio satisfazer toda a justiça de Deus. Os sacerdotes falharam. Os sacerdotes todos os anos tinham que fazer todo o processo do Santo dos Santos, o dia da expiação, mas eles também tinham que fazer expiação por eles mesmos. E o que isso acontecia? Apontava para o sacerdote, ou aquilo que Hebreus vai nos dizer, o sumo sacerdote, que veio, obedeceu toda a lei, pagou o preço dos nossos pecados. Então, se porventura você está em pecado nessa noite, tem um sumo sacerdote que aplaca a ira de Deus, que é Jesus, este líder, ou este libertador por excelência, que sabe cuidar do nosso coração, que sabe cuidar da nossa alma, que sabe perscrutar tudo aquilo que estamos necessitando, e quando nós nos achegamos até Ele, Ele vem até nós, mesmo em águas agitadas, mas trazendo o consolo e a bênção para as nossas vidas. Mas também temos Cristo Rei, é o terceiro ofício, ou seja, Cristo domina todas as coisas. Céus e terras estão diante da sua soberania. Jesus é o soberano. Toda a criação está diante dele. Cristo, nesse exato momento, está regendo a história. Tudo está diante das suas mãos. E nada acontece segundo a sua soberania. Ele está governando os céus e a terra. E Ele também está governando a nossa vida. Diante da sua mensagem, diante da satisfação dos nossos pecados, mas também diante do seu reinado. Nós precisamos obedecer à mensagem de Jesus como ela está revelada. Amar a mensagem de Jesus como ela está revelada. Mas muitas vezes nosso coração está duro. A gente não quer obedecer à mensagem de Jesus porque é difícil, é claro que é difícil, mas o Espírito quebranta o nosso coração para amarmos o reinado de Jesus, o domínio de Jesus. Jesus quer dominar os céus e a terra, e Ele também quer dominar a sua igreja de tal forma que nós, ao contemplarmos a majestade de Jesus, iremos nos alegrarmos nele, nos alegrarmos em Cristo, regendo, tocando o nosso coração, segundo a santidade de Deus, tocando segundo a obediência, colocando um grande coro perante os anjos, perante todas as pessoas. Há um povo que está sendo regido por mim. Há uma música que chega até os céus,
as suas orações, o quebrantamento do povo de Deus, porque há um povo que escuta a minha voz, que são firmes em minhas promessas. Meus irmãos, esse domínio é espiritual, é um domínio eterno, e nós precisamos, a cada dia que passa, estarmos submetidos ao reinado de Cristo Jesus. Voltando para Juízes, somente nesse versículo 16 e 18, vimos essas aplicações, mas nós temos outra aplicação. A segunda coisa é a persistência da graça de Deus. Então Deus levanta juízes, é uma reforma parcial, aponta para o Espírito Santo, nós precisamos dessa capacitação, mas nós precisamos também de Jesus, o Cristo profeta, o Cristo sacerdote e o Cristo rei. Mas há uma segunda coisa aqui, uma segunda aplicação, persistência da graça. A graça persiste o seu povo. A graça sempre está constantemente atrelada ao povo de Deus. Por quê? Porque a compaixão brota da graça. A compaixão brota da graça de Deus. E esse texto aqui, capítulo 2, versículo de número 16, mas também o versículo de número 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Esse verso, meus irmãos, como o autor está tratando muito o livro de Êxodo, relembra-nos o capítulo 2, versículo 24, onde nós também temos um gemido muito importante naquele contexto, no versículo 23 e 24 do livro de Êxodo. E os irmãos podem abrir e observar essa ligação, que tudo indica o autor está lembrando da compaixão de Deus. Ele ilustra essa compaixão, essa liderança que está ali sendo acendida, essa graça ou essa persistência, através da aliança de Deus, da graça de Deus na libertação do seu povo. O versículo 23 nos diz: muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até os céus. Deus está olhando para o seu povo. Parece que nós não conseguimos enxergar a compaixão, a bondade de Deus, mas Deus está contemplando. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se. Que palavra graciosa. Lembrou-se. Lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E diante dessa lembrança, Moisés vai nos dizer: Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Não somente ele olhou, ele viu, ele perscrutou todo o cenário, e ele sabia qual era a situação. Essa palavra lembrou significa: chegou o tempo certo de Deus agir. Não é que Deus tem amnésia, não. Lembrou-se no sentido de que chegou o tempo, chegou o período. É nesse momento agora que eu vou libertar vocês do Egito. Ouviu, lembrou, viu, atentou. Essas 4 respostas de Deus aqui, meus irmãos, sabe o que é que nos falam? Da sensibilidade de Deus às nossas necessidades. Deus, ele se ira, mas ao mesmo tempo Deus é sensível às nossas necessidades. Ele está olhando, ele está vendo, ele está se atentando. Ele é aquele que cumpre os seus compromissos. Ele é aquele que não falha. Ele é aquele que não muda. E Deus se compadeceu do povo no mesmo contexto de Êxodo. Meus irmãos, aqui é um mistério tão grandioso que nós não merecemos nada, a não ser a condenação, mas Deus, de alguma forma, ou algo que acontece, move o coração de Deus, segundo a sua aliança, as suas promessas, por causa de Jesus.
Deus é sensível à experiência do povo porque Ele tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E nós que temos uma aliança com Jesus, Ele também se lembra das nossas fraquezas. Hebreus vai nos dizer que nós devemos ter confiança ao nós nos apresentarmos ao trono da graça, porque Jesus sabe o que é compadecer. Ele foi tentado da mesma forma que nós fomos tentados, mas nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, e por isso devemos orar com confiança, sabendo que nós seremos ouvidos. Portanto, há lamento, há choro, mas também a graça, a resposta, o lamento do povo, esse gemido, a escravidão, de alguma forma, comoveu o coração de Deus. No sentido de que a aliança, naquele exato momento, precisava ser cumprida, e Deus fez isso. E meus irmãos, nós que temos uma aliança com Jesus, precisamos ter essa certeza em nosso coração. Que as nossas orações são ouvidas, que Deus vê o nosso clamor, que Deus observa e contempla as nossas necessidades. Mas nós devemos fazer uma coisa, como Jesus nos ensinou: vocês devem me buscar em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós queremos viver apenas com as nossas necessidades. Só queremos olhar para elas. Se essas necessidades não serem atendidas, parece que a nossa vida não está bem. Mas em primeiro lugar, a nossa vida tem que estar com Deus e as demais coisas sendo acrescentadas. Essa é a experiência do povo. O povo entendeu que naquele momento a aliança de Deus foi exaltada pela compaixão de Deus e o povo foi liberto e Deus levantou Moisés. E da mesma forma é cada um de nós. Voltando para o texto de Juízes agora, segundo ponto deste sermão, primeiro foi o resgate divino. Duas aplicações que nós vimos nesse resgate: a liderança é uma expressão de sua compaixão, e em segundo lugar, a persistência da graça. Mas o segundo ponto é a infidelidade do povo, versículo 17 e o versículo de número 19. A compaixão fica ainda mais evidente diante da infidelidade do povo. O Senhor perseverava em demonstrar o seu amor mesmo diante da infidelidade dessa geração rebelde. Nós temos aqui no versículo de número 17 a reação do povo. Qual era a reação do povo diante disso? Ele levantava o juiz libertava, mas logo se passara, contudo, não obedeceram aos seus juízes. Olha a reação do povo. Mas nós temos os motivos. Continuando, quais são os motivos? Antes, já que eles não obedeceram, antes se prostituíram após outros deuses. O que é isso? Correram. Estavam focando esses deuses e os adoraram. Aqui a figura de linguagem que o autor coloca é a mesma dos profetas. Oséias, Jeremias. Sempre o relacionamento pactual de Deus foi tratado em termos conjugais. Isso é muito interessante. A metáfora do adultério cometido por Israel contra Deus é uma das imagens mais poderosas do Antigo Testamento. O livro de Oséias evidencia exatamente isso. O grande amor de Deus, e o povo está separado, o povo adulterou espiritualmente, o povo está adorando outros deuses, e Deus diz: vocês estão distantes da minha presença. O Senhor é apresentado como o marido de Israel. E aqui, meus irmãos, nesses versículos, versículo 17, propriamente dito, a gente aprende, em primeiro lugar, o zelo de Deus. Uma doutrina também, quando nós falamos da ira, da santidade, da justiça, nós nos esquecemos do zelo de Deus. O que é o zelo de Deus? É justamente o zelo de Deus honrar por si mesmo. Essa doutrina, às vezes, é colocada por muitos ímpios no sentido: como Deus pode adorar a si mesmo? Ele é egoísta. Então muitos colocam dessa maneira, né? Já que ele é zeloso, eu zelo pelo meu nome, vai nos dizer Êxodo: eu sou zeloso, sim, Deus zeloso, eu protejo a minha própria honra.
E o meu povo que está comigo precisa me honrar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, adorando em excelência mútua, um zelando o nome do outro, um amando o outro, e o povo de Deus, da mesma forma, seguindo essa trindade maravilhosa, a glória de Deus, a satisfação da honra do nome de Deus. Então nós vemos a paixão de Deus inflamada sempre que o povo flerta com outros deuses. Por quê? Porque não está zelando o nome de Deus, não está honrando o nome de Deus. Meus irmãos, aqui está o segredo da verdadeira adoração. Sabe qual é o segredo da verdadeira adoração? É quando nós percebemos onde está o nosso coração, a nossa vida, segundo o nome de Deus. É por isso que Jesus vai nos dizer, a primeira parte da oração, santificado seja teu nome. É o nome de Deus, é o pensamento acerca de Deus, e nós devemos santificá-lo o seu nome, porque Ele honra pelo seu nome. Aqui está o segredo de nós sermos zelosos. Nós zelamos por tanta coisa, né? Às vezes ninguém pode nem tocar no filho da gente, que a gente, rapaz, faça tudo, não menos toque no meu filho, né? Às vezes é os ídolos que a gente vê por aí. E tantas outras coisas. E por aí vai. Mas nós nos esquecemos de zelar o mais importante, o nome de Deus. Chegamos às vezes no culto de qualquer maneira, não preparamos o nosso coração, não preparamos a nossa semana, não preparamos o nosso devocional, fazemos tudo, menos zelar o nome de Deus. E Deus é zeloso. Deus, Ele quer que a sua igreja zele de maneira correta. Por isso que Ele vai dizer, os verdadeiros adoradores irão me adorar em espírito e em verdade. Para zelarmos o nome de Deus. É o nome de Deus que está em jogo. Não adorarás nenhum outro Deus. Exclusividade. O único Deus, o único Senhor. Mas também, diante do versículo 17, nós temos a segunda aplicação. Há uma competição. Uma competição, preste bastante atenção, muito perigosa. Porque outras coisas estão competindo com essa exclusividade que Deus busca em seus adoradores. O ponto aqui no versículo 17 é lealdade, compromisso. O povo não tinha mais compromisso. O povo estava buscando prosperidade, segurança em outras coisas, em outros deuses, em outro lugar. Eu colocaria aqui, cuidado com o caminho alternativo. Existem dois caminhos, duas direções e dois destinos. Salmo capítulo 1. Mas Jesus, retratando o Salmo 1, nos disse, entrem pela porta estreita. Por que a porta é estreita? Porque é exclusividade, só existe Jesus. Quando ele fala, entre pela porta estreita, ele está dizendo, a decisão única de seguir-me. Por isso que é estreito. Porque não tem caminho, só existe um único caminho. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, refere-se decisão de seguir a Jesus. Somente Jesus, a porta é estreita nesse sentido. Por isso que devemos ter cuidado com falsos evangelhos, porque apresentam outras pessoas acerca de Jesus, outros caminhos. E é algo largo, não é algo estreito, porque o evangelho mesmo é estreito. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Veja, há um caminho estreito, mas há um caminho largo. A aprovação dos homens é o caminho largo. É a cosmovisão de qualquer um, é a verdade de qualquer um. É seguir a Jesus de qualquer maneira. Mas Jesus vai dizer, cuidado, o destino dessas pessoas, desse caminho largo, que muitos entram por ela, é a perdição. É o julgamento final. Muitos entram por ela. Mas há um destino para essa porta. Há um destino para esse caminho alternativo. Mas nós que somos crentes, nessa lealdade, nesse compromisso, precisamos ter essa motivação. Esse motivo, o motivo
de estarmos com Jesus constantemente. Entrem pela porta estreita. Eu sou a porta. Entrem. E para entrar na porta, arrependimento e fé. Confiando em Jesus. Para depois disso, termos as bênçãos desse caminho. Então, cuidado com o caminho alternativo. Ele é tentador. Ele é muito chamativo. Quando a gente pregou sobre Tiago, eu falei, tem muitas cores que quando nós olhamos, nós ficamos vislumbrados, enfeitiçados. Mas Paulo vai dizer que o anjo, Satanás, se transforma em anjo de luz. Parece que é, mas lá no fundo, cuidado. É um caminho que vai lhe levar à morte. Por isso precisamos de Jesus e nada mais. Suficiência em Cristo. Somente Cristo. Mas também, continuando o versículo, nós vemos o entusiasmo desses israelitas. A palavra de Deus vai dizer, depressa se desviaram. Por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Vejam, o entusiasmo de Israel. De maneira rápida, eles se desviaram do caminho. Preste atenção. Nós lemos nessa noite, Êxodo capítulo 32, quando Moisés está no monte, recebendo a lei de Deus. Recebendo a revelação. O que foi que aquela geração fez? Caiu em idolatria. Meus irmãos, quando nós estudamos o livro de Êxodo, o povo, depois de 40 dias ter aceito os privilégios de Deus, se rebelaram. Se desviaram do Senhor de maneira rápida, povo de dura cerviz. E aqui é interessante essa expressão depressa nos desviamos, depressa abraçamos esse caminho alternativo. Em tão pouco tempo, passaram-se poucos dias, eles estavam entrelaçados com esses falsos deuses. A aplicação que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é a seguinte: somos um povo de memória curta. Memória curta. Infelizmente nós somos assim. Em tão pouco tempo, o nosso entusiasmo pelas coisas de Deus se esfria. A gente vem para o culto, é uma bênção, louvamos a Deus, mas quando saímos do culto, no outro dia, para lembrar da mensagem, é uma dificuldade. Nosso entusiasmo se esvai. Ouvimos a palavra hoje, quando é minutos, dias depois, nos esquecemos de quem somos. Esquecemos a nossa identidade. Por isso precisamos cuidar do coração constantemente, meditar na minha lei. Esse é o ponto-chave de mantermos o nosso coração sempre ativo. Medita na minha lei de dia e de noite. Não cansa de meditar na minha lei. Inculca, bate, até entrar no coração dos seus filhos. É constante, é algo rápido, constantemente. Por quê? Porque se nós não fizermos isso depressa, estaremos nos desviando. Porque o pecado ainda habita em nós. Depressa demais para se desviar do caminho. Nós precisamos, meus irmãos, sermos um povo de memória, de meditação prolongada. É isso que é meditação. É algo que você prolonga, é algo que você pensa, é algo que você está pensando, é algo que você está orando, é um compromisso constante. A santidade da meditação. Mas se nós não fizermos isso, que é também uma disciplina espiritual, meditar na palavra de Deus, pode ter certeza que logo, logo, coisas na sua cabeça virão. Quando você acordar, coisas virão na sua cabeça. Ao menos você espera o celular virar no seu dedo. É desse jeito, meus irmãos. Nós precisamos ser sinceros conosco. Somos um povo depressa para se desviar. Se não for a graça de Deus, se não for o Espírito Santo nos dando graça e misericórdia, meus irmãos, nós estamos perdidos. Mas Deus quer que nós, como crentes em Jesus, amemos a sua palavra, meditemos em sua palavra. Devemos gastar tempo, meus irmãos, com essa palavra poderosa e inspirada de Deus, meditando nela, para nós fugirmos da memória curta e entrarmos na memória prolongada.
O versículo 19 vai nos falar sobre a teimosia do povo, a obstinação. Para enfatizar ainda mais a compaixão de Deus, vai relatar essa questão de dura ou curta duração de juízes. Eles eram obstinados, eles eram teimosos. Veja, sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam o povo e se tornavam piores do que os seus pais. Seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os, não deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então veja que o autor nos fala, um período curto, essas gerações se tornavam mais ainda piores, mais degeneradas, seguindo, servindo, não deixavam as obras desses deuses, se recusavam a abandonar. E quando nós lemos o livro de Juízes, se você estiver lendo o livro de Juízes, você vai observar esse padrão se repetindo de maneira a cada dia decadente. É uma decadência se intensificando de um juiz para o outro. Quando Deus levanta o juiz, passa o processo do ciclo, levanta outro, o povo, a cada dia que passa, está pior do que o primeiro. É uma espiral decadente, é um abismo espiritual, uma idolatria, uma imoralidade, ou nós poderíamos colocar que essa idolatria, essa imoralidade eram as suas vestimentas. Cada dia que passava, ou a cada nova geração, a prática do pecado era ainda mais agressiva. Mas nos versículos 20 ao 23, nós temos o terceiro ponto. Vimos a infidelidade, agora nós podemos observar a interpretação de Deus. Qual é a interpretação de Deus? Veja que esse capítulo termina da forma como começou. O capítulo 2 começou com o discurso do anjo do Senhor. E aqui o autor finaliza agora com, mais uma vez, um discurso divino, a interpretação do próprio Deus. Deus entrando em cena, o narrador agora sendo interrompido, e agora Deus entrando mais uma vez em cena. E nessa interpretação, 3 coisas nós podemos observar. Primeiro, acusação. Qual é a acusação de Deus? Versículo 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e eu não dei ouvidos à minha voz. Então a acusação está resumida nessas 2 breves afirmações. Primeiro, o povo quebrou a aliança. O povo transgrediu. A expressão este povo é interessante. Esta nação, como outras traduções vão colocar, traz o senso de alienação. Traz o foco de algo ou Deus se relacionando de maneira distante. Se os irmãos observarem o capítulo 2, o versículo de número, deixe-me ver, 21. Versículo aqui 23, melhor dizendo, veja. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações. Essa palavra nações é a mesma palavra este povo. A mesma expressão hebraica. Significando o quê? Que aquelas nações que eram distantes de Deus, Deus nessa relação, já que eles transgrediram essa aliança, Deus estava dizendo, essas nações, este povo, é como se fosse algo distante. Não é mais o povo amado, este povo. Por causa da transgressão, a acusação de Deus para eles é justamente como se fosse uma aversão, um desprezo, no sentido de que eles estão em seus pecados. Deus está triste, esse é o ponto, pela condição do povo. Mas também, em segundo lugar, eles não ouviram a voz do Senhor, que ecoa aqui também, transgrediu a minha aliança e não deu ouvido. Já vimos em nossas mensagens a importância da obediência, de ouvirmos a voz de Deus. Então a acusação no versículo 20 está relacionada a essas 2 coisas. Transgrediram e não ouviram. O povo estava distante. Deus tem essa relação de maneira distante ao falar, não do povo amado, mas deste povo. É como se a gente encontrasse, numa conversa a gente falasse, aquela pessoa, É algo que a gente não tem aquela proximidade. Mas nós temos a resposta de Deus. Versículo 21 e 22, veja.
também a resposta de Deus nesse sentido. Eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações. Olha a palavra aqui, nações também, sendo colocada. Que Josué deixou quando morreu. Então nós temos aqui a declaração de Deus diante da postura do povo, já que o povo está agindo de maneira infiel. À medida que nós examinamos as batalhas, Deus está dando vitória aos inimigos do povo de Deus. E o versículo 22 afirma: para por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Veja que nós temos aqui algo interessante, ao contrário do versículo 3 do capítulo 2, porque nós temos no capítulo 2 o início da interpretação de Deus, e no final do capítulo 2 também a interpretação de Deus, mas há uma pequena diferença, ou uma expansão dessa interpretação de Deus, por conta que no versículo 3, nós vemos que as nações seriam armadilhas, se os irmãos olharem para o versículo 3, olha só, pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, armadilhas, e os seus deuses vos serão laços. Agora, finalizando a interpretação de Deus, ele vai nos dizer que além dessa questão aqui de serem armadilhas ou laços, Deus estava tendo um motivo muito especial, que eu queria que você se concentrasse. O motivo era o teste, ou a aprovação. Deus, na sua resposta, está nos dizendo que colocou o povo à prova. Essa palavra prova, aqui no texto, é a mesma palavra de Gênesis capítulo 22, quando Deus colocou Abraão à prova. Vou provar o meu filho. Sacrifica o teu único filho, para saber onde estava o coração de Abraão, ao pedir o seu único filho, Isaque, a quem tanto ele amava. Então, nesse texto aqui, a mesma palavra é colocada para teste, provação. Deus nos prova para saber qual é o nível da nossa fidelidade. Aqui está o objetivo da prova do teste de Deus. É para saber se você vai se manter obedecendo ou desobedecendo ao Senhor. A aplicação que nós aprendemos aqui é que Deus prova a nossa vida para saber como anda a nossa fé. Esse é o ponto. Eu vou provar o povo para saber se eles irão guardar ou não o meu caminho. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Jó e de tantos outros homens de Deus. O objetivo do teste, da provação do Senhor, é aperfeiçoar a nossa vida, o nosso caráter. A provação serve, ou tem esse objetivo, fortalecer espiritualmente o cristão, para amadurecer o seu caráter, para capacitar o cristão diante das dificuldades, do problema, do sofrimento. Esse é o objetivo. E lá no fundo Deus está testando para saber se iremos perseverar, se iremos caminhar com Ele, se estaremos comprometidos com o nosso Mestre. Não importa, estou com o Senhor na bênção, mas também na tristeza, porque a minha fé está alicerçada no meu Deus e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o caminho que tem para mim. E por isso eu irei desenvolver a minha fé em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, não importa. Estarei para sempre com o meu Deus, para sempre com o Senhor. Possa ser que você esteja sendo provado nesta noite, mas não esqueça, não reclame com Deus, não murmure contra Deus. Saiba que, como Hebreus vai dizer, é para aquelas pessoas que eu amo. Os meus filhos, eu os disciplino porque eles são meus.
para aperfeiçoar e desenvolver a nossa fé, para nos aproximarmos mais e mais de Deus, para estarmos com Ele. 1 Pedro, capítulo 6, versículo 7, capítulo 1, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, nos diz, muito conhecido: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, é breve, não é algo para sempre, é por breve tempo, se necessário, é necessário, sejais contristados por várias provações. É várias, não é uma, não é duas. Não esqueça, como eu sempre digo, cada bênção que a gente recebe vem pendurado um sofrimento, ou vem relacionado a alguma provação para a gente amadurecer, para a gente não se ensoberbecer. A nossa vida sempre tem esse equilíbrio. A gente, meus irmãos, vive uma vida de dificuldade, não tem como nós escaparmos disso. Para onde você for, a dificuldade vai estar perto de você, porque somos pecadores. O mundo está clamando para a sua redenção final. O mundo, a cada dia que passa, está morrendo. Todos nós estamos morrendo, estamos, a cada dia que passa, sendo contristados por várias provações, mas Deus está no controle. Deus está confirmando, o texto vai dizer, o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Então tem uma palavra para você. Se caso você foi reprovado no teste de Deus, peça perdão ao Senhor e volte para a rota de Deus. Peça perdão a Deus e volte para o caminho novamente. Não fique triste no sentido de que apenas eu andando no caminho do Senhor, reprovações e mais reprovações, mas Deus é gracioso para nos receber mais uma vez. Para voltarmos ao caminho, a aprovação do Senhor, não fugirmos da aprovação. Haverá aprovações que elas perdurarão por muito tempo, porque Deus sabe o que faz. Haverá aprovações que serão mais breves, mas haverá aprovações mais intensas. Só Deus pode, diante do seu escrutínio, sabedoria, enxergar esse tempo. Mas o que nós devemos fazer é continuarmos confirmando o valor da nossa fé, lutando a cada dia a fé que foi nos entregue aos santos, para a glória e honra do seu santo e eterno nome. Por fim, meus irmãos, o versículo 23 conclui que Deus não expulsou aquelas nações, deixou aquelas nações com o povo, justamente por causa do seu controle absoluto, diante da sua demonstração aqui de disciplina, mas também mais à frente no livro a gente vai perceber a graça de Deus, pois há um ciclo aqui sendo colocado perante o povo e perante Deus, as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe mais e mais. Amém? Graças a Deus por isso.